Fala, seus tiris! Mais um vídeo aqui no canal para vocês sobre fisioterapia esportiva, fisioterapia ortopédica. A gente sempre vai discutindo aqui vídeos cada 2 vezes na semana, fechado? Seguinte, pessoal, a gente vai discutir um pouco sobre termorregulação, beleza? Então a gente entendeu os processos de reparação de uma lesão e agora a gente vai discutir como que a regulação da temperatura do nosso corpo acontece, a fisiologia normal, etc. Alguns conceitos sobre calor e frio, etc. Temperatura e tal. Para depois, na semana que vem, a gente entender sobre como utilizar as abordagens aí relacionadas à crioterapia, que é a administração do frio, com algumas como estratégia terapêutica, e a aplicação do calor como estratégia terapêutica. Mas antes da gente entender o funcionamento fisiológico e etc. dessas intervenções, a gente vai discutir um pouquinho sobre como que a regulação da temperatura no nosso corpo acontece, beleza? Por definição, é a utilização da aplicação de qualquer substância no corpo com o intuito terapêutico, que pode ter relação com o objetivo de aumentar ou diminuir a temperatura de determinados tecidos do corpo. Então, ela trabalha através da termorregulação, que é a capacidade que o nosso corpo tem de regular a temperatura, mesmo quando exposto ao frio ou ao calor, tá? Então, existe uma matéria da física que estuda a variação do calor, seja para frio ou para mais quente, que é o que a gente chama de termodinâmica. E o primeiro princípio da termodinâmica diz que se um sistema recebe energia, essa energia deve ser armazenada ou fornecida ao ambiente em forma de trabalho. Então, quando eu recebo calor, ou eu vou guardar esse calor para mim, ou eu vou ter que trocar ele com o ambiente. E o segundo princípio define que o calor passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Ou seja, quando eu entro, por exemplo, numa banheira com água quente, o calor da água quente, certo? Passa para o meu corpo, ou seja, a água esquenta o meu corpo. Quando eu utilizo uma bolsa de gelo no meu ombro, por exemplo, o meu corpo esquenta a bolsa de gelo, ou seja, o meu corpo envia calor para a bolsa de gelo, automaticamente o meu ombro fica mais frio, mas não é porque a bolsa transferiu frio para ele. Pelo contrário, o meu corpo perdeu calor para a bolsa, ou seja, ele enviou o calor para a bolsa. Então, o calor sempre vai passar do mais quente para o mais frio, certo? É basicamente isso que eu preciso que vocês entendam desse slide aqui. E os mamíferos, que são animais como nós, eles têm a necessidade de ter uma homeostase, ou seja, uma temperatura ideal para que todos os processos do corpo dele funcionem normalmente, né? Para que você tenha aí uma fisiologia normal dentro desse processo. Então, esse calor, ele tem relação aí com processos de troca de energia entre alguns corpos, seja o corpo humano e o meio externo, por exemplo. Então, durante todo o tempo, o nosso corpo vai estar trabalhando para nos manter ali na temperatura normal do nosso corpo, que é em torno de 36, 36,5, 37 graus Celsius. Então, todos os efeitos fisiológicos que vão acontecer quando a gente administra calor ou quando a gente administra frio em um corpo, eles têm relação com o que a gente chama de termorregulação, ou seja, com o intuito que o corpo tem de sempre tentar manter aquela temperatura ideal para o funcionamento dos nossos sistemas. E por definição, calor é o estado de agitação das partículas de um corpo. Então, quanto mais agitadas, quanto mais intensas essas partículas tiverem, mais quente é um corpo. Quanto menos agitado, né, quanto mais em repouso essas partículas tiverem, mais frio é um corpo.
Normalmente, você pode ter a administração de calor através do uso de mecanismos sólidos, líquidos ou gasosos. E a gente vai ver formas de exposição ao calor, tanto sólida, quanto líquida, quanto gasosa, com o intuito de gerar aí, terapêutica, né? Como gerar processos aí fisiológicos nos nossos pacientes. Então, na maioria dos casos, quando a gente adiciona calor a um corpo, você tende a promover expansibilidade. E esse slide aqui é importante, porque eu quero que vocês guardem muito bem essa seta verde aqui, ó. Essa seta verde. Os corintianos aí que vão jogar com o Palmeiras hoje, eles não ficam muito felizes que eu estou usando o verde no meu slide, né? Mas a seta verde quer indicar o quê? Quer indicar que o Palmeiras vai ser campeão e que o Corinthians vai perder hoje, certo? Uma coisa que eu quero que vocês guardem da seta verde. Vocês estão vendo que ela está para cima? O que ela significa? Toda vez que você adiciona calor em um corpo, você tende a aumentar tudo. Você aumenta a expansibilidade desse corpo, você tende a distender mais esse corpo. Quando a gente fala de colágeno, por exemplo, que é a principal matriz celular da cápsula articular, dos ligamentos, das articulações, quando você expõe calor a essa matriz celular, como por exemplo o colágeno, você melhora ou aumenta a expansibilidade, a extensibilidade desse colágeno. Ou seja, quando eu administro calor numa articulação, eu posso fazer com que seja mais fácil ganhar amplitude de movimento nessa determinada articulação. Quando eu administro calor em um determinado sistema do corpo, normalmente eu aumento a distensão dos vasos sanguíneos, que é o que a gente chama de vasodilatação, por exemplo. Eu aumento o metabolismo celular. As células que estão naquele local trabalham mais rápido e com maior capacidade. Então, o calor, ele sempre vai ser estimulante. Ele sempre vai aumentar a extensibilidade, a expansibilidade, aumentar o metabolismo, gerar vasodilatação, que aumenta o fluxo sanguíneo. Ele normalmente sempre vai estar para cima, sempre vai aumentar o quanto que aquele corpo está trabalhando. Então, quando eu falo, por exemplo, de colágeno, que é uma das principais matrizes de uma articulação, quando eu aplico calor numa articulação, eu estou melhorando a mobilidade daquela articulação. Eu estou melhorando a capacidade com que essa articulação tem de se movimentar. Só que eu não posso utilizar o calor em todos os casos que o meu objetivo é ganhar amplitude de movimento. Se eu quiser ganhar amplitude de movimento, mas eu tenho um processo inflamatório exacerbado numa articulação, por exemplo, no início de um pós-operatório, eu não posso utilizar a administração do calor, porque essa aplicação de calor pode aumentar o processo inflamatório e isso pode até levar a um efeito deletério naquela minha articulação. Levar a perda de função, levar ao aumento do edema, lesão por hipóxia secundária, que a gente discutiu na aula anterior, e etc. Mas na maioria dos casos, quando eu quero, por exemplo, melhorar a mobilidade de uma articulação, estratégias de calor são interessantes, porque aumenta a expansibilidade do colágeno, deixa ele mais leve, com maior capacidade de se distender, de ser exposto a cargas. E quando a gente fala de temperatura, basicamente é você medir o nível de calor, né? E todo o nosso sistema, toda a nossa termorregulação é baseada na temperatura. E essa temperatura ela é percebida através do nosso sistema nervoso periférico, inicialmente, e principalmente modulada ou interpretada no nosso sistema nervoso central, que basicamente é o nosso cérebro. Então, uma coisa importante, durante todo o tempo o nosso corpo está percebendo as mudanças ali de temperatura e ele vai ajustando os seus processos fisiológicos e o seu metabolismo para suportar e para criar resiliência com essas mudanças de temperatura. E a energia, né, o calor, por exemplo, em forma de energia, ele nunca é criado, ele nunca vem do nada. Uma energia ou algo que você transfere para um determinado corpo, ele é simplesmente transformado. Então, existem algumas formas de você gerar calor. Por exemplo, tá frio, quando a nossa temperatura cai, por exemplo, para 34 graus, a temperatura corporal, o que acontece? A gente começa a ter tremor, né?
involuntário, você tende a ficar passando a mão assim no corpo, você tende a adotar uma postura mais encolhida, ficar mais no seu canto, para você não gastar tanta energia, armazenar mais energia e principalmente não trocar tanta energia com o meio externo. Todos esses comportamentos e todas esses efeitos fisiológicos, mesmo que involuntários, são formas com que o seu corpo tem de regular a temperatura a partir do momento que você se expõe ao calor ou ao frio. A gente chama isso de homeotermia, né? Que é a manutenção da temperatura central. Então, sempre quando você estiver, por exemplo, passando frio ou em temperaturas extremas de frio, o seu corpo sempre vai tentar manter a temperatura de 36 graus preservada ali nas suas estruturas mais nobres, normalmente no centro do seu corpo, coração, vísceras, cérebro, e as suas extremidades tendem a ficar mais frias. Por isso que durante um frio aí a mão fica bem gelada, mas se você colocar ali a mão no seu peito, normalmente você está mais quentinho ali no peito. Então, a gente chama isso de homeotermia. Tudo isso são estratégias de comportamento para lidar com as mudanças de temperatura. E a gente pode utilizar essas estratégias de comportamento e essas mudanças fisiológicas que o nosso corpo gera para tentar manter a homeotermia com um intuito terapêutico, que é basicamente o que a gente vai discutir nas aulas da semana que vem, né? De crioterapia, que é o uso do gelo, e do uso do calor como estratégias terapêuticas. Então, quando que o nosso corpo ganha calor? Se eu tiver, por exemplo, contração muscular ou aumento do metabolismo de alguns outros tecidos, como, por exemplo, durante a digestão, quando você encosta em objetos que estão mais quentes do que o seu corpo, você vai ganhar calor. Mas o nosso corpo também perde calor durante todo o tempo, durante todo o momento. Agora, o seu corpo está perdendo calor para o ambiente, através do que a gente chama de radiação. Se você colocar a sua mão numa mesa mais fria, num ferro, você vai passar o seu calor para aquele ferro. A própria sudorese, né, que é o suor, faz com que você troque calor com o meio ambiente, perca calor para o meio ambiente. Você respirando, o seu ar quente faz com que você troque calor com o meio ambiente. Então, existem algumas estratégias que o nosso corpo gera aí para tentar manter essa homeotermia, tá? Normalmente, esse ganho de calor, quando você tem necessidade de que isso aconteça, por exemplo, quando você está em amplitude, em temperaturas baixas, extremas, vem principalmente com um aumento do metabolismo. Então, depois de uma contração muscular, exercícios, normalmente é o momento onde a gente consegue gerar mais calor no corpo, né? E é uma das formas mais simples que o nosso corpo tem de manter a nossa temperatura. Então, a gente chama isso de termogênese, né? Que é a produção de calor em um tecido do nosso próprio corpo. Então, uma contração muscular gera calor, né? Você colocar algo quente em contato com a sua pele aumenta a agitação das partículas, das células. Esse atrito entre elas gera calor, gera energia. Então, a gente consegue gerar energia através de alterações químicas, né, do metabolismo, assim como alterações baseadas em atrito entre moléculas. E a gente também pode quebrar calor, né, ou perder calor para o meio ambiente através da ventilação, da respiração, através do suor, ou quando você entra numa banheira de gelo, por exemplo, você vai perder calor para a banheira, ou numa piscina gelada, etc. Então, existem algumas formas de você gerar calor. A forma mais comum de gerar calor mecânico é o calafrio, as contrações musculares involuntárias. A forma química mais comum é você utilizar o aumento da contração, do metabolismo energético mesmo do corpo, das células, etc., esse atrito entre elas para gerar calor, através da liberação de alguns mediadores químicos, assim como o funcionamento de alguns órgãos já faz com que você tenha aí uma produção de calor contínua no seu corpo.
Quais são os principais reguladores da temperatura, como eu falei para vocês, né? Normalmente essa regulação da temperatura ela é realizada através de mecanismos periféricos, como por exemplo, através da percepção da pele em contato com o ambiente, e também através de mecanismos centrais. Então, o principal mecanismo central de regulação da temperatura é através do hipotálamo. Ali no tálamo, né, no centro do cérebro, que é o mecanismo central, e o mecanismo periférico através da medula espinal e principalmente dos receptores ali mais superficiais na pele. O hipotálamo é o principal centro regulador da nossa temperatura e ele responde à temperatura sanguínea. Então, quando o sangue entra em contato ali com o hipotálamo, ele define se aquele sangue está numa temperatura excessiva ou ele está numa temperatura muito abaixo do normal. E aí as mudanças ali do nosso corpo, elas começam a acontecer, tanto do ponto de vista involuntário como do ponto de vista voluntário, como eu falei para vocês, ficar mais quieto, deixar os braços mais fechados, passar a mão e etc. Então, existem alguns neurônios ali no hipotálamo que são mais sensíveis ao calor e acabam liberando adrenalina quando você precisa aumentar o calor, ou, às vezes, diminuindo a sua... diminuindo o seu metabolismo. Quando ele quer segurar mais calor, né, não quer trocar com o meio ambiente, e liberando a adrenalina quando ele quer fazer com que você se movimente mais para perder mais calor, suar mais, etc. Então, o hipotálamo que faz esse controle aí, se você vai ficar um pouco mais quietinho ou se você vai adotar posturas para que você perca mais calor. Em alguns casos, como por exemplo, infecções virais, bacterianas, a gente tem a febre, né? E a febre nada mais é do que uma tentativa de aumentar a temperatura para você tentar controlar a infecção, levando o seu corpo a uma temperatura bem alta, em que muitas vezes as bactérias ou os vírus podem não suportar e acabam entrando em colapso. Então, na maioria dos casos, quando você aplica calor no seu corpo, o seu corpo vai gerar mudanças com o objetivo de aumentar as trocas de calor. Não é à toa que a gente, na maioria dos casos, tem, quando aplica calor, a vasodilatação. Quanto mais dilatados os meus vasos estiverem, mais próximo da pele o sangue está, mais próximo do ambiente o sangue está, mais troca de temperatura eu tenho. Quando eu tô com quando eu aplico algo gelado, como por exemplo um gelo ali na pele do meu paciente, em determinada articulação, por que a gente promove vasoconstrição? Porque o seu corpo entende que ele não pode perder muito calor para aquele meio externo que está mais frio do que ele. Então, ele gera a vasoconstrição para trazer o sangue, para deixar o sangue, né, mais longe do meio externo. Automaticamente, você dificulta essa troca aí entre o corpo e o ambiente. Então, nós podemos regular aí a temperatura através do ponto de vista fisiológico, principalmente com a modulação pelo hipotálamo, e também comportamental, como eu disse para vocês, através das nossas estratégias de movimento ou de ficar mais quietinhos, certo? Uma das formas mais efetivas de você trocar calor ou gerar calor é através do trabalho muscular, aumentando o fluxo sanguíneo e aquecendo até mesmo regiões do corpo mais distais. Por isso que às vezes você está com a mão muito gelada, você começa a movimentar a mão, passar a mão na outra, que é uma tentativa de aumentar o metabolismo, aumentar o fluxo sanguíneo. Então, toda vez que você quer aumentar a temperatura de um local, você tende a aumentar o fluxo sanguíneo naquela região, né? E aí, isso é muito importante, porque assim, por mais que eu tenha dito para vocês que o gelo, inicialmente, causa vasoconstrição, depois de um certo tempo, principalmente depois dos 30 minutos de aplicação, você tem uma vasodilatação reflexa. Por quê? Quando você tira o gelo daquela região que estava sendo aplicado, aquela região do seu corpo, ela está mais fria do que o ambiente, porque ela perdeu calor para o gelo. Então, o seu corpo tenta recuperar aquela temperatura de 36 graus, né, 37. Então, a gente tem a vasoconstrição durante a aplicação inicial do gelo,
Mas, depois da aplicação, você tem um pouco de vasodilatação, principalmente ali na região mais superficial da pele, que é uma tentativa de você conseguir aumentar o fluxo sanguíneo naquele local para aumentar um pouquinho a temperatura que foi rebaixada por conta do uso do gelo. A gente vai falar um pouco sobre isso de novo na aula de crioterapia. Fechado? E além das formas de gerar calor, a gente também tem as formas de perder calor, né? Principalmente através do suor aí ao longo dos esportes. Normalmente a gente perde aí por evaporação durante o dia 500 gramas de líquido, de água. Quando a gente fala de esportes, né, os caras podem chegar a perder aí até 2 quilos, 2,5 quilos de líquido. E é a forma de calor, a forma de perda de calor mais eficiente do nosso organismo, a sudorese. Então, além da sudorese, regulação comportamental que a gente já discutiu, utilizar roupas mais quentes em dias frios, roupas mais escuras em dias frios, roupas mais claras em dias quentes, mais leves, com menos tecido e etc. E a parte mais importante dessa aula, que além de entender como que a modulação do calor acontece, para que a gente consiga entender as formas com que a gente vai utilizar, ou os momentos em que a gente vai utilizar o gelo ou o calor, é vocês entenderem as formas com que isso pode ser administrado para o corpo. E existem algumas formas de transferência de calor. A primeira delas que a gente vai discutir agora é a condução. Então, eu posso transferir calor ou transferir frio. Quando eu falo calor, eu estou falando de uma temperatura menor ou uma temperatura maior do que o nosso corpo. Através do contato físico entre duas estruturas. Um exemplo, né? Se eu tenho um cara lá que está com uma barra de ferro no fogo, em algum momento, por condução, esse calor vai ser transferido do início da barra até o momento que chegar na mão dele ali e queimar a mão dele. Então, eu preciso de 2 meios sólidos, né? O contato físico entre 2 meios sólidos para que essa condução aconteça, certo? Isso depende da característica do metal. Alguns metais conduzem energia mais facilmente, outros com maior dificuldade, e principalmente aí também depende do tempo de exposição para que essa condução seja efetiva do ponto de gerar calor no meu paciente. Além disso, existe a forma de aplicação de calor chamada de convecção. Então, condução foi a primeira, contato direto entre duas estruturas. Convecção, em que você tem movimento de moléculas em meios fluidos agora, tá? Na condução precisava ser sólido e a convecção em meios fluidos, ou água ou gás, beleza? Então, normalmente, essa troca de calor acontece por uma diferença aí entre a gravidade entre as moléculas. O que seria isso? Numa sala como a nossa sala de aula aí, saudade, FMABC, numa sala de aula como a nossa, por exemplo, que você tem o ar-condicionado lá em cima, normalmente o que acontece é que o ar gelado desce, por isso que embaixo ali na sala fica aquela sensação de frio, né? Que as meninas ficam morrendo de frio lá e o professor suando, morrendo de calor durante a sala de aula. Então o ar gelado fica embaixo e o ar quente vai para cima. Então você tem essa transferência de calor chamada de convecção. Então, essa troca, de acordo com o peso das partículas, em que o frio sempre desce e o mais quente sempre sobe, só pode acontecer através de meios fluidos ou gasosos, tá? Que é o que a gente chama de convecção. As formas mais simples que a gente tem aí por exemplo, você utilizar uma banheira, a gente chama de hidroterapia, ou uma piscina, para utilizar os efeitos fisiológicos do calor. Por muito tempo se utilizou na fisioterapia esse aparelho que vocês estão vendo aí na foto, que é chamado de turbilhão, assim como forno de Beer, são aparelhos que a gente não utiliza mais na nossa prática clínica, certo? Mas são exemplos
de transferência de calor por convecção, através de meio gasoso ou meio fluido, que é o caso da água. Então, hoje na nossa prática, mais comum é o uso da piscina terapêutica mesmo, que normalmente tem uma temperatura da água aí um pouquinho acima da temperatura do nosso corpo. E aí, os efeitos fisiológicos do calor vão acontecer quando você entrar numa piscina dessa, quentinha, etc. Normalmente, o aumento da temperatura, vasodilatação, tudo aquilo que a gente já vinha discutindo. E além das transferências de calor, então, por condução, convecção, existe a transferência de calor por conversão. Então, conversão é diferente de convecção. Conversão acontece através da conversão de outros tipos de energia em calor. Por exemplo, atrito, energia mecânica. A minha mão esquentou, ou seja, eu gerei calor através de uma energia mecânica. Isso acontece por conta de um efeito da física chamado de efeito Joule. Você converte um tipo de energia, no caso aqui, ó, energia mecânica, em calor, certo? Então, um exemplo claro que a gente tem, por exemplo, de transferência de energia é você utilizar o ultrassom, que são ondas sonoras que vão batendo nos tecidos, que a gente chama de energia mecânica, e essa pancada por muito tempo começa a aumentar a temperatura daquele local. Você começa a ter a transferência de uma energia mecânica em calor. Outros aparelhos que a gente utiliza, que a gente vai aprender ainda sobre eles ao longo do semestre. Micro-ondas, ondas curtas, também são estratégias de calor geradas por conversão. Você transforma energia elétrica ou energia mecânica em calor, através do que a gente chama de efeito Joule, certo? Então a gente tem calor por condução em meios sólidos, contato direto entre duas estruturas, calor por convecção, em que não necessariamente você precisa ter contato com meios sólidos, normalmente meios líquidos e gasosos, calor por conversão, em que você transforma um tipo de energia em calor, e por último, a radiação, que é, por exemplo, a forma com que o Sol nos aquece, certo? Então você tem ali radiação de raios infravermelhos. Quando esses raios entram em contato com o nosso corpo, liberam energia, e essa energia acabam gerando aí o aquecimento. Então, nessa imagem aqui, você tem alguns exemplos de calor, né? Por condução, por exemplo, se você tiver com uma panela de ferro no fogo e ficar segurando ali com a sua mão, vai ter uma hora que, por condução, essa panela vai queimar a sua mão. Por radiação, uma fogueira, através da radiação ali de feixes do fogo, né, de ondas eletromagnéticas do fogo, você gera calor. E por convecção, que é através ali no bule, através do líquido ali, a água fervendo, você também consegue gerar calor. O que a gente vai fazer na nossa próxima aula? A gente vai discutir quais são as estratégias terapêuticas que nós podemos utilizar, quando utilizá-las, de acordo com o conhecimento básico dessas duas primeiras aulas. Então, eu vou utilizar o calor por condução, por exemplo, quando eu quiser gerar vasodilatação, num paciente que está numa fase proliferativa de lesão. Eu vou utilizar o calor por radiação, por exemplo, através de um determinado aparelho de fisioterapia, num paciente que está na fase de remodelamento, para acelerar o processo de cicatrização. Eu vou utilizar a aplicação de crioterapia de gelo por condução, contato direto na pele, em um paciente que acabou de ter uma entorse de tornozelo. Numa fase inicial, onde eu tenho um processo inflamatório e eu quero controlá-lo. A gente vai gerar esse raciocínio clínico, entender quais são as formas de aplicação desses recursos terapêuticos e em que momento
utilizá-los de acordo com a fase com que a lesão está. Tudo bem? O objetivo da primeira aula era entender as fases de reparo da lesão e o objetivo da segunda aula é entender como que o nosso corpo gera o controle sobre a temperatura. Basicamente, quando eu coloco um meio mais quente em contato com ele, ele vai tender a gerar estratégias para aumentar a sua transferência de calor, para manter os 37 graus. Na maioria dos casos, vasodilatação inicialmente. E quando eu utilizo um meio mais frio do que o meu corpo, ele vai tender a utilizar estratégias para perder menos calor para aquele meio, né? Na maioria dos casos, vasoconstrição. E aí, através desses efeitos fisiológicos, a gente começa a ter as nossas intervenções terapêuticas aí de acordo com a fase e com a fisiopatologia da lesão que a gente está trabalhando ali no dia a dia. Fechado, pessoal? Guardem, hein? Condução, convecção, conversão e radiação. As 4 formas de transferência de temperatura que nós temos. E todas elas existem recursos terapêuticos para serem utilizados. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de curtir, compartilha para os seus amigos que você imagina que vão se beneficiar dessa informação, assim como ativa o sininho aqui, ó, das notificações para todo vídeo novo aqui no canal, você ser notificado. E se você tiver alguma dúvida com relação a esse tema e quiser discutir um pouquinho mais comigo, deixa os comentários aqui embaixo. Até a próxima!